Então vamos começar, vamos falar aqui agora um pouco sobre controladores, né? Deixa eu ver aqui se alguém já comentou alguma coisa aqui. Pronto, beleza. Seguinte, vamos falar sobre controladores. Vocês percebem que eu trouxe dois tipos de controladores, né? Dois tipos de controladores. E qual a diferença entre esses dois tipos de controladores? Você percebe que ele possui 5 botões e no outro ele possui 8 botões. E qual a diferença entre ambos? Bem, esse da direita, que possui 8 botões, ele possui mais 3 botões, que tem mais 3 finalidades. Ou seja, um é para acionar a turbina, outro para poder acionar a lâmpada, para você acender a lâmpada do forno, e outro botão que é para você cadastrar algumas receitas. Diferente da esquerda, que não consegue cadastrar receita, nem acionar motor, nem acionar lâmpada. Eles são feitos de formas individuais através de interruptores. E foi esse esquema que eu desenhei e vou mostrar para vocês, porque ele é um sistema mais complexo. Outra situação que tem entre os controladores é: alguns possuem rabichos, outros possuem parafusos. Então o que acontece? Dependendo da ligação do esquema elétrico do diagrama unifilar que vem no controlador, são diferentes em alguns sentidos. Por exemplo, em alguns controladores a válvula de gás ela sai no S1, já em outros pode ser, não estou afirmando que seja, mas pode ser que esteja no S2. Então você pode ligar qualquer controlador tipo assim, supondo que você tem um controlador desse da Inova, eu posso ligar um da Progás? Posso ligar um da Progás. É só saber interpretar o diagrama unifilar que tem em cima dele e fazer a ligação da forma correta. Então, você tendo esse conhecimento, você consegue adaptar qualquer controlador em qualquer forno. A questão toda é saber entender o processo de funcionamento do forno e fazer a ligação de forma correta. É claro que às vezes podem variar um ou dois números, mas você só é saber ligar o fio na ordem certa que vai bater certo. Beleza? Outro ponto importante é que alguns eles possuem rabichos, outros possuem conectores. No exemplo desse controlador da direita, ele possui um conector, ou seja, você encaixa um rabichozinho nele, né? Já vem os fios todos prontos, todos interligados, você apenas só faz encaixar no fundo dele. E tem outro conectorzinho também que é para poder inserir o termopar, né? O termopar nós vamos passar aqui mais na frente, eu vou falar um pouco sobre o termopar. E nesse da esquerda temos dois modelos também. Temos o modelo com rabicho e temos o modelo com parafuso. Então às vezes você, por exemplo, está em uma situação que você pegou um forno turbo e ele é de rabicho. Ramon, eu posso colocar um controlador com parafuso? Pode. Se você souber fazer as ligações da forma certa, você consegue. Às vezes você pode olhar ali o diagrama unifilar que tem em cima do controlador, ver em qual tá ligado certinho e ligar no de parafuso. Não tem problema, vai bater certo da mesma forma. E o dele com rabicho só tem dois parafusos que é para você poder inserir o termopar. Tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão entendendo aí o conceito de controlador? Então vamos falar um pouquinho mais sobre o controlador. Qual a finalidade do controlador no forno turbo? O controlador do forno turbo ele recebe a energia, a alimentação, e é como eu falei no início, ele funciona como se fosse o cérebro. Então, através dele, a gente consegue programar tempo e temperatura. Já no caso do direito, a gente consegue integrar também a receita. Então, beleza. Programando o tempo que você quer, você apertando o PGM ali, programa o tempo e aperta o reloginho, o que é que vai acontecer? Ele vai começar a fazer uma contagem regressiva dos números, do tempo que você programou, entendeu? Para poder informar a pessoa que está utilizando ele que já acabou aquele tempo. Ou seja, às vezes o padeiro ele programa lá 5 minutos, aperta o PGM e ele começa a contagem regressiva. Quando acaba os 5 minutos, o que é que vai acontecer? Ele começa a bipar para informar que o produto que você botou ali dentro do forno já está pronto. Então ele serve como esse controlador de tempo e ele controla também a temperatura, ou seja, ele tem vários componentes interligados, entre eles válvula de gás, usina, eletrodo, termopar, e todos esses trabalham em conjunto. Então muitas vezes muitas pessoas querem tirar dúvida comigo: Ramon, me ajuda aqui, eu estou com um problema assim, assim, assado.
mas a questão é, existem vários componentes, todos trabalham em conjunto, então é preciso você entender o funcionamento de cada um deles dentro daquele equipamento, entendeu? Para poder você dar um diagnóstico. Eu não consigo dar um diagnóstico assim preciso sem entender o que está acontecendo no forno. Às vezes tem vários possíveis erros ali que pode estar interferindo no funcionamento. Então, se você programou lá, por exemplo, para 180 graus, o que é que vai acontecer? A energia vai chegar no controlador, o controlador vai liberar a energia para a válvula de gás, a válvula de gás vai liberar o gás para o queimador, a usina vai receber um sinal para poder mandar uma tensão para o eletrodo vai tocar em contato com a carcaça ali, né, a faísca, e vai acender a chama, beleza. Então esse é o processo. O que acontece? Quando acender, que chegar na temperatura em 180 graus, ontem mesmo me ligou um cliente, que, Ramon, porque meu forno ele está acendendo e apagando, toda hora acendendo e apagando. Mas por que acontece isso? Acontece simplesmente porque ele tem uma inteligência. Você programou 180 graus, quando ele chegar em 180 graus, ele chegou no set point dele que foi programado. Então ele vai mandar uma mensagem para a válvula de gás e vai falar, ó, válvula de gás, pode cortar o gás porque já chegou em 180 graus. E aí a temperatura ela tem um set point para poder chegar no máximo e outro para chegar no mínimo. Ou seja, quando baixar uma média de 5 graus, ele vai mandar uma nova mensagem para a válvula de gás. Válvula de gás, aqui já caiu 5 graus. Libera novamente o gás aí. Depois ele manda uma mensagem para a usina, ó, pode bater aí porque a gente precisa acender porque o fogo está caindo a temperatura. Então o forno volta a chegar na temperatura que está programada, que é os 180 graus. Né? Então lembrando que tudo que está interligado ao controlador, eles trabalham em conjunto.